Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está ouvindo isso, mas eu quero te agradecer por ter apertado o play. Meu nome é Noemi de Andrade Ferreira. Tenho 70 anos e sou aposentada. Trabalhei como secretária numa escola estadual aqui do bairro por muitos anos. Hoje sou conhecida na igreja como Irmã Noemi, e na vizinhança, o pessoal mais velho ainda me chama de a irmã do coque apertado. Acho engraçado, porque por muito tempo eu mesma me agarrei a esse coque e a essa imagem, como se fosse isso que me definisse como uma mulher de Deus. Talvez você conheça alguém como eu fui, ou talvez, quem sabe, você seja alguém como eu fui, sempre presente na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, mas com o coração distante. É por isso que hoje eu resolvi abrir o meu coração e contar a minha história. Porque às vezes a gente acha que está tudo certo, até que Deus mostra que a nossa alma está seca e a gente nem percebeu. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Quando eu tinha 48 anos, minha vida parecia estar em perfeita ordem, pelo menos por fora. Meu coque estava sempre no lugar. Minhas saias longas passavam da canela e eu não perdia um culto. Elias, meu marido, era auxiliar administrativo em uma firma aqui do bairro. Um homem bom, calado, temente a Deus, daqueles que oravam sem precisar mostrar. A gente já estava casado havia mais de 20 anos. Tínhamos 3 filhos. Rafael, o mais velho, com 25. Mariana, com 17. E o caçula, Jonas, com 14. Cada um na sua fase, com seus dilemas. Mas, na minha cabeça, estavam todos nos caminhos do Senhor. Porque frequentavam a igreja, porque estavam ali, sentados no banco, igual a mim. Só que eu não enxergava mais nada além da superfície. Acordava cedo todos os dias, lia um salmo bem rápido, geralmente o 23 ou o 91. Fazia café preto forte, preparava as tarefas de casa e deixava tudo impecável. Gostava de ouvir as pregações da irmã Dirce no rádio. Ela falava com autoridade, voz firme, cheia de versículos. Era nela que eu me espelhava. Naquele tempo, a novela Por Amor estava passando na televisão. Às vezes eu ouvia os vizinhos comentando. Eu fingia desprezo, dizia que aquilo era coisa do mundo. Mas por dentro, tinha curiosidade. Não pela novela, mas porque tudo na minha vida era feito para manter uma imagem. Um verniz. Elias tentava puxar assunto, mas eu vivia ocupada. Rafael mal me olhava nos olhos. Mariana era doce, mas andava sempre com um olhar preocupado. E eu dizia que era fase de adolescente. Jonas. O Jonas era o mais espevitado. Sempre fazia perguntas que me deixavam desconcertada. Um dia, perguntou se Jesus ia castigar quem orava sem vontade. Eu fiquei sem saber o que responder, e disse que ele devia perguntar isso para o pastor. Naquela época, eu me comparava muito com minha vizinha Nádia. A gente cresceu no mesmo bairro, foi batizada na mesma igreja. Só que ela fazia questão de mostrar tudo o que tinha. A casa mais bonita, os filhos mais aplicados, o marido mais presente. Nos encontrávamos no mercado ou na calçada, e sempre tinha aquele jogo de elogios que vinham com farpa. Eu dizia que Rafael estava trabalhando demais, e ela respondia que o dela tirava folga só para levá-la ao shopping. Eu dizia que Mariana ajudava no culto infantil, e ela falava que a filha dela já liderava a mocidade. Eu sorria, fingia humildade, mas voltava para casa com raiva, porque no fundo eu queria ter a vida da Nádia, e o pior. Eu achava que Deus me devia alguma coisa por eu estar sempre presente na igreja. Do outro lado da cerca, morava a Dona Cida. Uma senhora sozinha, de roupas gastas e cabelo desgrenhado. Andava com uma Bíblia velha debaixo do braço e vivia cantando hinos no quintal. Às vezes, batia palmas sozinha e falava alto como se estivesse profetizando. Eu olhava da janela e pensava. Fanatismo puro. Me lembro de uma tarde em que ela cantava. Porque ele vive... Posso crer no amanhã? A voz era desafinada, mas havia algo ali, uma entrega que eu não conseguia entender.
e isso me incomodava. Chegou o domingo, culto da noite. A igreja estava cheia, como sempre. O coral cantou aquele hino que dizia, rompendo em fé, e as irmãs começaram a chorar. O pastor subiu ao púlpito e falou sobre o arrependimento de Davi, sobre como o Senhor não rejeita um coração contrito. As pessoas estavam em prantos. Havia um mover diferente. Eu estava sentada no meu banco, com a Bíblia aberta em Salmos 51, mas dentro de mim, nada, nenhuma lágrima, nenhum arrepio, nenhuma alegria. Só um vazio que me consumia e um incômodo no peito que começava a latejar. Pensei que fosse do ventilador que batia direto nas minhas costas. Mas não, era algo diferente. Na hora do apelo, muitas pessoas foram à frente. Elias foi, Mariana foi. Até Jonas ficou de pé, com os olhos marejados. E eu fiquei sentada, com os braços cruzados e a expressão de sempre. No caminho para casa, Elias me perguntou se eu tinha gostado da mensagem. Eu respondi que tinha sido boa. Só isso. Ele ficou em silêncio. Eu vi a decepção nos olhos dele. À noite, enquanto me deitava, o peso no peito aumentou. Respirei fundo, pensando que era ansiedade, talvez preocupação com os afazeres da semana. Mas quando me virei na cama, senti uma fisgada aguda, como uma faca. Fechei os olhos. Tentei orar, mas as palavras não saíam. E foi aí que tudo começou a mudar. Acordei com um peso estranho no peito, como se alguém tivesse sentado sobre mim. Ainda era cedo, o sol nem tinha dado as caras, e Elias já se preparava para o trabalho. Levantei com dificuldade e fui direto para a cozinha. Enquanto passava o café, senti a fisgada de novo, dessa vez mais forte. Me apoiei na pia, tentando disfarçar até de mim mesma. Fiz de conta que era só má postura ou estômago vazio. Como sempre fazia. Eu me acostumei a ignorar os sinais, do corpo, da alma, da vida. Depois do café, fui arrumar a casa. Mariana saiu do quarto enrolada em um casaquinho, mesmo com o tempo abafado. Notei o jeito rápido como ajeitou a gola, cobrindo uma parte do pescoço. Algo me incomodou ali. Não sei dizer o quê, mas não falei nada. Meu coração começava a bater diferente, como se estivesse dividindo o compasso com outra dor que eu ainda não sabia nomear. Mais tarde, ela apareceu de novo, pronta para ir para a escola. Eu reparei melhor e vi que, mesmo com o calor, ela usava uma blusa de manga comprida. Quando me aproximei, senti que ela evitava o olhar. Uma mecha de cabelo caiu sobre o ombro dela, e ao afastá-la, vi de relance um roxo mal escondido perto da clavícula. Foi rápido. Ela puxou a blusa, sorriu e disse que estava atrasada. Naquela hora, algo dentro de mim quis perguntar. Mas a velha Noemi, aquela que se importava mais com o que os outros pensariam do que com o que os filhos sentiam, falou mais alto. Apenas murmurei para ela não esquecer o lanche e a vi sair, apressada. Pouco depois, Rafael apareceu. Estava diferente. Olhos fundos, barba por fazer e uma energia pesada. Entrei na sala e ele estava com Elias, mas os dois falavam pouco. Quando me aproximei, ele se levantou dizendo que tinha que ir. Tentei puxar conversa. Disse que Mariana tinha falado nele outro dia, mas ele apenas balançou a cabeça, murmurou um "tá bom" e saiu. Nenhum abraço, nenhum "Deus te abençoe", só a distância. Voltei para a cozinha com o estômago embrulhado. Abri a geladeira sem saber o que procurava. O cheiro do arroz de ontem me deu enjoo. Sentei um pouco, tentando ignorar de novo a fisgada que subia do peito até o ombro. O suor escorria pela nuca. Foi quando Miguel apareceu na cozinha. Ele veio devagar, segurando um bonequinho de plástico na mão. Olhou para mim com aqueles olhos grandes, serenos, e disse: "Vovó, por que o anjo perto da senhora está chorando?" Eu congelei. Fiquei olhando para ele, tentando entender. Perguntei o que ele tinha falado e ele repetiu, com a naturalidade de quem pergunta a hora: "Tem um anjo perto da senhora, mas ele está triste." Pedi que ele fosse brincar no quintal, e ele obedeceu. Mas fiquei com aquilo martelando na cabeça.
Nunca dei muita importância para essas falas de criança. Sempre achei que eram invenções ou coisas que ouviam na escolinha dominical. Mas naquele dia, naquela manhã abafada, aquilo ficou. Depois do almoço, o calor aumentou. Liguei o ventilador, sentei no sofá e tentei cochilar. Mas a fisgada virou uma pressão contínua. Me levantei e fui para o quarto. Tomei um analgésico. Deitei, tentando dormir um pouco. E foi aí que tive um pesadelo. Eu estava em um corredor escuro, muito estreito, andando descalça. Tudo era silêncio. E à frente vinha uma figura. Era minha mãe, Etelvina. Ela usava o mesmo vestido preto com gola branca que sempre usava para ir à igreja. Mas seu rosto? O rosto estava diferente. Não era de paz. Era de tristeza. Ela me olhava sem falar nada. Só seus olhos falavam. E diziam uma dor que eu nunca tinha visto nela. Tentei correr até ela, abraçá-la. Mas minhas pernas não se mexiam. Era como se o chão me segurasse. Ela ergueu uma das mãos e eu achei que fosse me chamar. Mas não. Ela apenas virou de costas e entrou por uma porta. A porta se fechou. Acordei suando, com o coração acelerado. Fiquei alguns minutos sem saber se ainda estava dormindo ou acordada. Elias já tinha voltado do trabalho e estava na sala vendo o jornal. O repórter falava sobre uma matéria do Fantástico, que ia mostrar casos de gente que tinha voltado da beira da morte. Aquilo me arrepiou inteira. Naquela noite, tudo parecia mais silencioso do que o normal. Miguel já tinha dormido no sofá, e Elias ajudava Jonas com a lição. Eu subi para o quarto sentindo uma opressão forte no peito. Já não era só fisgada. Era como se algo empurrasse para dentro. Deitei. Tentei orar, mas as palavras saíam secas. Meu rosto gelava. Foi quando tudo escureceu. Senti como se o ar sumisse. Tentei chamar Elias, mas minha voz não saía. Minha cabeça rodou. A dor no peito ficou insuportável. Me apoiei na beirada da cama, mas minhas pernas fraquejaram. Tudo girava. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar nas paredes. E então, a escuridão tomou tudo. Aquela noite estava abafada, mesmo com a janela aberta. O lençol grudava na pele, e eu sentia um peso estranho no peito. Tentei mudar de posição, mas uma dor aguda, como se fosse uma mão apertando por dentro, me atravessou. Respirei fundo, tentando me acalmar, achando que ia passar. Mas não passou. Fechei os olhos, e em vez de sono, veio o medo. Tentei levantar. Apoiei os cotovelos na cama, mas minhas forças pareciam ter sumido. O suor escorria pela testa. Minhas mãos tremiam. Senti um formigamento nas pernas. Uma tontura me fez deitar de novo. Ou talvez eu já nem tivesse mais controle. Foi tudo muito rápido. E ao mesmo tempo, parecia que o tempo parava. Eu ouvi Elias na sala conversando com Jonas, pedindo para ele desligar a televisão. O som da família acontecendo, enquanto eu me perdia dentro de mim mesma. A dor no peito ficou mais forte. Quente e cortante, como se queimasse por dentro. Tentei chamar Elias. Abri a boca. Nada saiu. Tentei mais uma vez, mas o som ficou preso na garganta. O quarto começou a girar. As paredes se afastavam. As luzes se tornavam manchas. E então, tudo apagou. Por um momento achei que tinha morrido. Mas então, eu vi. Vi meu próprio corpo deitado na cama. Eu estava ali, de olhos fechados, a pele pálida, os lábios arroxeados. E ao mesmo tempo eu estava fora, flutuando, leve, mas com o coração em pânico. Não era sonho. Era real demais para ser. O colchão, o lençol azul florido, a saia que eu tinha deixado jogada no canto. Tudo estava ali, igual como eu tinha deixado, menos eu. Tentei gritar, mas minha voz não vinha. Minha boca se mexia, mas o som... nada. Era como berrar embaixo d'água. Eu fui até a porta, quis sair do quarto, procurar Elias. Me movia como se deslizasse pelo ar. Tudo em volta parecia o mesmo, mas havia um silêncio.
Um silêncio que parecia ter vida. Um silêncio que me esmagava. Então Elias entrou no quarto. Ele vinha com uma toalha nas mãos. Talvez tivesse percebido minha ausência na sala. Quando ele me viu, deitada ali, estacou. Seus olhos se arregalaram, a toalha caiu. Correu até o meu corpo, me chamou pelo nome. Eu ouvi. Noemi. A voz dele era um sopro de desespero. Fala comigo, mulher. Ele me sacudia pelos ombros, me chamava, me implorava. E eu ali, flutuando, tentando tocar nele. Tentei encostar no braço dele, mas minha mão atravessava como se ele fosse fumaça. Ou eu. Ele ajoelhou ao lado da cama e começou a orar. Deus, não leva ela assim. Ela ainda é tua. Ainda tem jeito para ela. Tem misericórdia, Senhor. Aquela oração... Eu nunca tinha ouvido Elias orar daquele jeito. Com tanta força, com tanta verdade. Era como se ele lutasse comigo, mesmo sem me ver. Foi então que Miguel apareceu. Estava de pijama, com os cabelos bagunçados. Parou na porta do quarto e ficou olhando, como quem sabia de tudo. Seus olhos estavam serenos. Ele olhou direto para mim. Sim, para mim. Não para o corpo na cama, mas para mim, que flutuava ali, em desespero. Jesus pegou a vovó pela mão. Ele disse, como quem fala de uma brincadeira. Aquilo me gelou por dentro, porque eu entendi. Entendi que aquilo era espiritual, que algo além da vida natural estava acontecendo. Comecei a me debater, a tentar voltar. Fui até meu corpo, tentei me deitar de novo, mas não dava. Era como se houvesse uma barreira invisível, algo que me impedia de entrar. Meus braços passavam pelo meu próprio peito, minhas mãos atravessavam minhas pernas. O terror que senti ali, eu nunca vou conseguir descrever. Foi aí que senti o vento, um vento gélido. Não era um vento de janela aberta. Era um frio diferente. Um frio que parecia pensar. Ele vinha de todos os lados. Entrava pelas paredes, pelas frestas, e começou a me puxar. Primeiro devagar, depois com força. Senti como se estivesse sendo sugada para trás. Tentei me agarrar à cabeceira da cama, mas não havia nada a que eu pudesse me prender. Eu escorregava, flutuava, era levada. Passei pela parede do quarto, pelo corredor. Vi Jonas ainda na sala com o controle da televisão. Elias de joelhos, chorando, e Miguel. Miguel continuava olhando para mim, como se enxergasse o que ninguém via. Tudo rodou. A casa ficou para trás. A luz sumiu. O calor virou gelo. E eu entrei numa escuridão que não tinha fim. Não era breu comum. Era a ausência de tudo. Não se via. Não se ouvia. Não se respirava. Era como estar dentro de uma dor. Minha mente gritava. Meu espírito se contorcia. Eu tentava orar, mas nem o nome de Jesus eu conseguia dizer direito. Era como se minhas palavras se perdessem dentro de mim. Ali, naquele vazio, eu soube. Eu estava fora do corpo e havia sido levada para um lugar que ia muito além de qualquer medo que eu já tivesse sentido. Era um lugar sem tempo, sem forma, sem ar, sem cor. A escuridão me envolveu por inteiro como uma manta grossa e viva. Era como se eu estivesse dentro do próprio vazio de Deus. Um lugar onde nem o pensamento tinha força para se firmar. Eu flutuava, ou caía. Eu não sabia. Só sabia que estava longe. Longe de tudo. Longe do meu corpo. Longe da minha casa. Longe da vida. E, principalmente, longe da presença de Deus. A ausência dele era o que mais doía. Porque eu sempre achei que o conhecia. Sempre estive na igreja, sempre com a Bíblia embaixo do braço. Mas ali eu percebia que nunca tinha estado realmente com ele, porque naquele lugar ele não estava. E isso me dilacerava. De repente comecei a ouvir. Primeiro foram sussurros, depois vieram gritos, choros, gemidos cortando o silêncio. Voavam pelo ar como se tivessem vida própria, como pássaros famintos. Me tira daqui,
Perdão, meu Deus. Eu conhecia tua palavra. Eu cantava no louvor. Eu fui diácono. Eu era obreira. As vozes vinham de todos os lados. Algumas eu não reconhecia. Outras me arrepiaram até a alma. Vi rostos, pessoas que passaram pela minha vida. Gente que eu admirava na igreja. Um homem que sempre dizia que jejuava 3 vezes por semana. Uma senhora que liderava o departamento das irmãs. Gente de confiança. Estavam ali, contorcendo-se, como se a culpa os queimasse de dentro para fora. Um deles me viu. Estendeu a mão, gritou por socorro. Eu tentei me aproximar, mas algo me impediu. Era como se eu estivesse sendo apenas uma testemunha. Alguém que precisava ver. E então, vi um rosto que me fez gelar. Maurício. Meu erro. Meu silêncio. Meu pecado escondido. Ele estava em pé, como preso dentro de uma lembrança repetida. A mesma roupa da noite em que nos encontramos. O mesmo olhar. Ele me chamava, me pedia perdão. Eu me arrependi, mas nunca pedi a Deus. Ele parecia em loop, preso, como se aquela única noite tivesse se transformado em eternidade para ele. Senti a culpa pesar sobre mim como uma pedra amarrada ao peito. Quis gritar. Quis dizer que eu também me arrependi. Mas a mesma barreira de antes me impedia de falar. Segui adiante. Ou fui levada, não sei. Tudo ali não obedecia às regras da terra. Então, vi a irmã Dirce. Seu coque ainda estava firme, sua roupa impecável, mas seu rosto desfigurado pelo pavor. Ela estava envolta em serpentes feitas de vozes. As vozes sussurravam versículos fora de contexto. Frases que ela usava para condenar os outros. Você disse que me servia, mas servia a si mesma. Você usou meu nome para alimentar sua vaidade. Você afastou os pequenos com seu julgamento. Ela gritava. Queria justificar. Dizia que só repetia o que tinha aprendido, que fazia para manter a santidade. Mas as vozes não a deixavam falar. Engoliam suas palavras. Eu tremia por dentro, porque eu quis ser como ela, porque eu a imitei. Porque eu pensei que aquilo era santidade. Tentei olhar para o outro lado. Quis fugir. Mas uma nova cena se formou, e essa me rasgou por dentro. Vi Rafael, não o homem fechado e irônico que hoje mal me cumprimenta, mas o menino, meu filho, ainda jovem. Encolhido em um canto escuro, numa cela de mágoa. Ele estava sozinho. Não havia fogo ali, nem gritos. Mas havia uma tristeza tão profunda que o ar parecia pesado. Ele olhava para o chão. Seu corpo parecia intacto, mas sua alma, quebrada. Uma voz surgiu. Vinha de dentro e de fora de mim. Você o entregou às trevas quando escolheu a aparência em vez da verdade. Quis negar. Quis dizer que não sabia. Que eu estava tentando proteger a família, a reputação, o nome. Mas no fundo, eu sabia. Eu preferia acreditar no pastor. Eu duvidei do meu filho. E nunca pedi perdão. Minha alma se encolheu. Eu gritei. Gritei com tudo o que me restava. Jesus. Foi a primeira vez que pronunciei o nome com verdade. Naquele vale escuro, de vozes e rostos, de gritos e culpas, eu clamei de verdade. Não como no culto, não como no círculo de oração. Foi um clamor que veio das minhas entranhas. Jesus, tem misericórdia de mim. Foi então que vi uma luz lá longe, fraca no início, depois mais intensa, como se rompesse a escuridão com coragem. A luz foi se aproximando, abrindo caminho, e dentro dela, um rosto conhecido. Dona Cida. Sim, a vizinha que eu desprezava. Aquela que cantava hinos no quintal e orava alto sozinha. Ela estava ali, ajoelhada. Não no chão do vale, mas em algum lugar entre o céu e a terra. Ela orava. Seu rosto brilhava. Sua boca se movia com suavidade. E a voz era doce e forte ao mesmo tempo. Senhor, não deixa essa alma se perder. Ela ainda vai ser um vaso teu. Ainda vai ensinar outras. Ainda vai viver o teu amor de verdade.
A luz ao redor dela se espalhou. Tocou em mim. E pela primeira vez, desde que entrei naquele lugar, eu senti calor. Senti esperança. Aquela luz que brilhava ao redor de Dona Cida cortava na escuridão como faca em tecido. Mas mesmo com seu calor me alcançando, eu ainda estava ali, no meio do vale, no meio da dor, no meio da verdade que eu sempre tentei evitar. A voz, aquela que me guiava sem rosto, mas com autoridade, voltou a falar. Ela não gritava, não acusava, mas dizia as coisas com uma firmeza que rasgava a alma. Você pediu com sinceridade, mas me usou como um socorro de ocasião. Eu sabia do que ela falava. E fui levada, como se o tempo voltasse, para dentro daquele hospital, anos atrás. Mariana estava com 2 aninhos. Era só pele e osso, com febre alta, os olhos fundos e a cabeça quente como ferro de passar. O diagnóstico era meningite. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu, de joelhos no banheiro do hospital, com a mão na parede gelada, dizendo: Deus, se a minha filha viver, eu te prometo que vou dedicar minha vida ao ministério infantil. Eu prometo. Foi sincero, do fundo da alma. Mas bastou ela sarar, e eu deixei aquilo para trás como se fosse promessa de criança. Voltei para o meu ciclo de aparências, de orações decoradas, de cultos frios. Nunca mais falei no assunto. Nunca cumpri. Ali, naquele lugar onde não se mente, nem disfarça, o peso daquilo caiu sobre mim como um muro. Senti como se as palavras que eu mesma disse fossem pedras lançadas contra meu próprio peito. A cena mudou. Agora, eu era levada para o outro cômodo do passado. Um quarto pequeno. E dentro dele, Joana, minha irmã, ainda jovem, sentada numa mala, com os olhos cheios de lágrimas e uma barriga pequena crescendo sob a roupa. Papai, de pé na sala, com a voz firme, dizia: Sai da minha casa. Aqui não tem lugar para vergonha. Eu estava ali. Eu vi. E me calei. Nem tentei impedir. Na verdade, me senti aliviada. Pensei que ela tinha trazido desonra para a família. E depois disso, nunca mais a procurei. Anos e anos ignorando sua existência. Como se ela tivesse morrido. No vale, vi Joana sentada em uma colina envolta em névoa clara. Ela não estava em tormento, mas em um lugar de dor solitária. Seus olhos olhavam para o alto, e uma voz suave sussurrava: Ela pediu perdão, mas vocês não ouviram. Meu choro se tornou grito. Por que eu não ouvi? Por que eu fui tão cega? Fui jogada novamente na escuridão. E a próxima cena era ainda mais dura. Vi Elias, meu marido, ajoelhado no nosso quarto, as mãos estendidas para o alto, o rosto molhado de lágrimas, e uma voz embargada dizendo: Senhor, não a deixa se perder. Ela é melhor do que parece. Eu sei que é. Aquilo me quebrou por dentro. Aquele homem que eu desprezei tantas vezes, que eu tratei com frieza, que eu ignorei quando só queria conversar. Ele estava ali, em agonia por mim, intercedendo. E eu nunca soube. O amor dele me alcançava naquela escuridão. Um amor silencioso, firme, resistente. Eu nunca percebi a força da fé de Elias. Ele nunca usou grandes palavras, mas ali, ajoelhado, era como um guerreiro lutando por mim. Meus olhos ardiam, minha alma queimava. Eu já não sabia se chorava por culpa ou por arrependimento. Foi então que outra cena me envolveu. Eu era jovem, tinha uns 18, 19 anos. Estava sentada em uma sala com as paredes verdes da igreja antiga. Na frente, o pastor Regis. Aquele que todos reverenciavam. O que usava terno escuro mesmo no calor. O que falava com raiva e autoridade. Naquela cena, eu confessava com a voz baixa: Pastor, às vezes eu tenho medo de não ser salva. E ele, sem hesitar, me respondeu: Então você já está condenada. Porque dúvida é rebeldia. Eu revivi aquele momento como se fosse agora. A mesma angústia, a mesma vergonha, a mesma sentença cravando em mim como faca. Na época me calei. Acreditei.
Passei anos vivendo como se não tivesse mais chance. Como se meu destino fosse estar sempre na igreja, mas nunca realmente amada por Deus. No vale vi pastor Regis. Ele tentava se defender. Dizia versículos, buscava justificar suas palavras com teologia. Mas uma voz firme o interrompia. Você afastou os meus pequenos, e eu os ouvi. Meu corpo, ou o que restava de mim, se dobrou. Tudo em mim queria sumir, me esconder. Mas ali não havia esconderijo. No meio de todo esse desespero, a luz de Dona Cida se fez mais forte. Ela continuava ajoelhada, orando, incansável. Era como se suas palavras costurassem uma ponte entre o céu e aquele abismo onde eu me encontrava. Senhor, lembra da promessa que o Senhor fez. Não deixa a alma dela morrer nesse vale. Foi aí que eu fiz o que nunca tinha feito de verdade. Clamei o nome de Jesus. Com dor. Com verdade. Com tudo o que eu era e o que eu não era. Com tudo o que me sobrou. Jesus, me perdoa. Me tira daqui. Foi como se minha alma gritasse com a força que o meu corpo nunca teve. A escuridão estremeceu. A luz ao redor de Dona Cida cresceu. Se espalhou como o sol nascendo. E então me envolveu. Senti um calor forte, um puxão suave, uma presença diferente, amorosa, poderosa. Aquele nome que eu gritei com desespero foi o mesmo que me respondeu com misericórdia. Jesus. A luz me envolveu como um cobertor quente em um dia de geada. Era viva, pulsante, como se respirasse junto comigo, mas diferente de tudo que já senti. Não era luz que ofusca, era luz que cura. E no meio daquela claridade eu senti ele, Jesus. Não vi um rosto, não ouvi palavras, mas a presença era inconfundível, forte, santa e ao mesmo tempo cheia de ternura. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti o que era ser tocada por misericórdia. Não havia condenação naquela luz. Havia verdade, sim. Havia confronto. Mas havia também um amor que quebrava as muralhas que eu mesma levantei dentro de mim. Senti como se algo se abrisse no fundo do meu peito, algo que estava trancado há décadas. Um choro veio de dentro, um lamento da alma, como se as lágrimas de uma vida inteira tivessem esperado aquele instante para nascer. E então, em um segundo, fui puxada, como se alguém me devolvesse à terra. Foi como cair de um sonho dentro do próprio corpo. Abri os olhos com um sobressalto. Estava no chão, ajoelhada, aos pés da cama. Os joelhos doíam. O corpo tremia. A garganta ardia como se tivesse gritado por horas, embora nenhuma palavra tivesse saído. Chorava. Chorava como uma criança. Como quem perdeu tudo. E ao mesmo tempo encontrou o que nunca soube que existia. Elias estava ajoelhado do meu lado. Ele me segurava pelos ombros, o rosto tomado de espanto e alívio. Não dizia nada. Mas os olhos dele... Os olhos diziam tudo. Vi quando ele fechou os olhos e apertou minha mão. E começou a orar. Não em voz alta, não com formalidades. Apenas sussurrava, com as mãos unidas e o coração escancarado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Foi aí que ouvi passos miúdos atrás de mim. Era Miguel. Ele parou na porta do quarto com um carrinho de brinquedo na mão e olhou para mim. Seus olhos estavam tranquilos, como se ele soubesse o que tinha acabado de acontecer. E disse: Jesus ganhou, vovó. Naquele momento meu choro se tornou soluço. Miguel, com sua fé simples, tinha entendido mais do que eu em 50 anos de igreja. E então eu olhei ao redor. O quarto era o mesmo. A colcha azul, os móveis simples, as cortinas claras. Mas parecia outro lugar. Porque eu era outra. Pela primeira vez, vi a vida com os olhos de quem acordou de verdade. Tudo parecia mais... real. Elias me ajudou a levantar. Meus pés estavam dormentes, mas meu coração estava aceso. Sentei na beirada da cama, com a respiração ainda pesada, tentando entender o que tinha acontecido.
Mas dentro de mim eu já sabia. Eu tinha voltado. E não era só ao corpo. Era à verdade. Ao que Deus queria de mim. Ao que eu devia ter sido desde o começo. Olhei para o espelho do quarto e não vi só o rosto de uma mulher de coque apertado e expressão cansada. Vi alguém que tinha morrido por dentro e sido acordada pela graça. Vi, pela primeira vez, quem eu realmente era. Alguém que precisava de perdão. Passei a mão no rosto, tirei o suor, ajeitei os cabelos. Elias sentou ao meu lado. Ele não perguntou nada, não exigiu explicações. Apenas ficou ali, presente, silencioso, como sempre esteve. Senti a mão dele nas minhas costas e por um instante fechei os olhos. O toque dele, que tantas vezes eu rejeitei, agora era um consolo. Eu me lembrei de tudo. Do vale, do grito de Rafael, da blusa rasgada de Mariana, do rosto de Joana, do peso do voto esquecido, do olhar de Dona Cida, orando como se sua vida dependesse da minha. Eu não podia continuar como antes. Não podia voltar para a rotina vazia, para os cultos por obrigação, para as palavras sem alma. Não podia continuar sendo a mulher que se escondia atrás da aparência, enquanto a casa caía por dentro. Respirei fundo. Olhei para Elias, e com a voz ainda rouca, mas firme, eu disse: eu preciso consertar tudo. Tudo o que quebrei. Ele me olhou, com ternura e espanto. Não disse nada, mas sorriu. Um sorriso pequeno, de quem sempre soube que esse momento chegaria. Ali, de pé no nosso quarto simples, com os lençóis desarrumados e a alma lavada, eu entendi. A vida não tinha acabado. Ela estava começando agora. Naquela manhã, depois de tudo o que vivi, não consegui seguir a rotina. O cheiro do café não me confortava mais. As paredes da casa, antes indiferentes, pareciam agora me observar. Cada móvel carregava lembranças de quem eu tinha sido. E isso doía. Eu precisava começar. Precisava dar o primeiro passo. E eu sabia exatamente por onde. Elias estava na cozinha, organizando as contas. Tinha posto os óculos de leitura e anotava algo em um caderninho com sua caligrafia pequena. A luz do sol batia de lado e realçava os cabelos brancos na lateral da cabeça. Era um homem simples. Mas agora eu via um homem nobre. Sentei à frente dele. O coração batia como um tambor. A garganta apertada. As palavras pesadas. Elias. Minha voz saiu fraca. Ele ergueu os olhos. Parou de escrever. Esperei que ele voltasse à anotação. Mas não. Ele deixou a caneta sobre a mesa e me encarou, atento. Eu preciso te dizer uma coisa que guardei por anos. E eu entendo se você não quiser me perdoar. Ele não disse nada. Só me olhou. Aquele olhar sereno, mas profundo. E então eu contei. Falei do dia em que reencontrei Maurício. Falei da confusão, do erro, do beijo, da noite. Do arrependimento que veio em seguida. Da culpa que me corroía. Das vezes em que quase confessei. Mas fui covarde. As palavras saíam entrecortadas pelo choro. Eu me tremia inteira. E quando terminei, abaixei os olhos. Esperei ouvir um grito, um lamento, "Por quê?" Mas ele apenas respirou fundo, muito fundo. Levou as mãos ao rosto, apoiou os cotovelos na mesa. Ficou assim por um tempo. Um tempo que parecia um castigo. Depois, com a voz embargada, disse: "Eu sempre soube. Ou pelo menos, sempre senti. Mas escolhi continuar amando você. Mesmo sem entender." As lágrimas escorriam do meu rosto como chuva de março. Ele se levantou. Dei um passo atrás, sem saber se ele sairia. Mas não. Ele se aproximou, segurou meu rosto entre as mãos e disse: "Agora você é verdadeiramente minha." Aquilo me desmontou. Foi a primeira vez em muitos anos que senti o perdão de alguém como reflexo do perdão de Deus. Elias me abraçou. Forte. Como se me resgatasse das águas onde eu tinha quase me afogado. Mais tarde, Miguel apareceu na sala
brincando com um livro de figuras. Sentei no sofá e o chamei com cuidado. Ele veio e se encostou no meu colo, tranquilo. Perguntei com calma: "Você lembra do que falou aquela noite? Quando a vovó estava doente?" Ele olhou para mim e assentiu com a cabeça. Eu vi a senhora voando, e o quarto ficou gelado. Tinha um homem de branco com uma luz grande, e ele me disse que eu devia orar pela senhora. "E você orou?" Ele sorriu. Eu disse: "Jesus não deixa minha vovó sumir. Ela ainda vai ensinar muita coisa." Eu não consegui conter as lágrimas. Abracei aquele menino como se abraçasse uma promessa. E entendi que Deus realmente fala com os pequenos, com os puros, com os que creem sem precisar ver. Miguel tinha sido parte do milagre. No fim da tarde, fui até o quarto de Mariana. Ela estava sentada na beirada da cama, mexendo no celular, com o olhar vago. Vestia uma camiseta larga e calça de moletom. Me aproximei devagar. "Posso sentar?" Ela assentiu. Sentei ao lado e fiquei em silêncio por um tempo. Observei as mãos dela, os dedos finos, o jeito como apertava a barra da blusa sem perceber. "Filha", comecei com a voz calma, "eu queria te pedir perdão. Por tudo o que eu não vi. Por tudo o que eu deixei passar." Ela não respondeu. Apenas respirou fundo. Eu me virei para ela, puxei suavemente a gola da blusa e vi o hematoma. Uma mancha escura, amarelada, ainda visível. Naquela hora, meu coração partiu em 1000 pedaços. Mas não gritei. Não acusei. Não perguntei se ela estava em pecado, como fiz antes. Apenas perguntei com a voz firme, mas cheia de ternura: "Ele está te machucando, minha filha?" Mariana me olhou como quem não sabia o que responder. Ou talvez, como quem esperou a vida toda por aquela pergunta. Ela desabou. "Ele me bateu de novo, mãe." E se jogou nos meus braços. Chorava como criança assustada. Eu a segurei forte, como devia ter feito antes, como uma mãe que não quer mais errar. Ali, no chão do quarto, com minha filha em prantos e meu coração em pedaços, eu entendi o que era recomeçar. Porque consertar uma vida quebrada não começa nos cultos, nem nas reuniões. Começa assim, no chão. Na verdade, no abraço. No dia seguinte, bem cedo, preparei o café como sempre. Mas meus movimentos não eram os mesmos. Meus olhos, meu coração, minha postura, tudo tinha mudado. A dor da Mariana ainda queimava em mim, como se tivesse deixado uma ferida aberta no meu próprio corpo. Não dava mais para fingir que eu não via. Eu sabia que precisava enfrentar Daniel. Não com raiva, nem com gritos, mas com a autoridade de quem carrega dentro de si o amor verdadeiro. Aquele que corrige, que protege, que liberta. Esperei até o fim da tarde. Mariana quis me acompanhar, mesmo com medo. A igreja estava cheia, porque era quinta-feira, dia de círculo de oração seguido de estudo. Daniel já estava no salão, com aquela postura dele, camisa social, Bíblia debaixo do braço, sorriso de quem achava que controlava tudo. Respirei fundo e entrei. Meus passos eram firmes. Pela primeira vez em muito tempo eu não carregava uma máscara. Carregava a verdade. Ele veio me cumprimentar, como se nada tivesse acontecido. Mariana apertou minha mão, nervosa. Eu pedi que ela ficasse sentada. Fui até ele, o chamei de lado em voz baixa, mas firme. "Eu sei o que você tem feito com a minha filha." Ele tentou disfarçar. Sorriu amarelo. "Irmã, deve estar havendo algum mal-entendido." "Não tem mal-entendido nenhum. Ela está cheia de marcas, no corpo e na alma. E eu não vou mais me calar." Os olhos dele mudaram. Tentou se justificar. Jogou versículos soltos como escudo, como quem tenta se esconder atrás da Bíblia. "Zelo, irmã. Ela precisa ser corrigida. Isso não é zelo, é abuso, é covardia. E Deus não se agrada de quem usa o nome dele para ferir os outros." Outras pessoas começaram a notar o clima tenso. Irmã Dirce, como sempre, se aproximou. Deu um jeito de se intrometer. "Irmã Noemi, cuidado com a língua.
Escândalo é pecado também. Olhei para ela com calma, e pela primeira vez não me curvei ao medo que a voz dela sempre provocou. Escândalo é saber e se calar. E foi isso que eu fiz por anos, mas não faço mais. A resposta correu como o vento. Houve quem se afastasse. Houve quem cochichasse. E houve quem, em silêncio, assentisse. No meio daquele alvoroço, Nádia apareceu. Cumprimentou com um falso sorriso, e ao virar as costas, já murmurava algo para outra irmã. As palavras Mariana, vergonha e desvio escaparam de sua boca como veneno. Mas eu ignorei. Pela primeira vez, ignorei. Na hora em que Mariana se levantou para sair, com os olhos marejados, Elias veio do fundo do salão. Calmamente, caminhou até nós. Parou ao meu lado, olhou Daniel nos olhos e disse: "A Noemi que vocês veem hoje é a mulher por quem eu orei minha vida inteira." Ele não disse mais nada, mas o que falou bastou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Elias não era de falar muito, mas quando falava, o céu ouvia. Voltamos para casa. Mariana me abraçou no caminho. Um abraço diferente. Sem medo, sem disfarce. Pela primeira vez, ela encontrou em mim um abrigo. Aos poucos, ela começou a se abrir, a contar histórias que eu não quis ouvir antes. Palavras ditas por Daniel em nome de cuidado, mas que feriam. Ordens disfarçadas de oração. E eu só ouvia, segurando sua mão, deixando que ela despejasse tudo. Naquela noite, depois que todos dormiram, eu senti vontade de limpar o armário de roupas antigas. Precisava mexer em algumas coisas que estavam acumuladas, como quem arruma o lado de fora para refletir o que está mudando por dentro. Foi quando encontrei o baú. Ficava no fundo do armário. Era velho, de madeira escura, com algumas manchas de umidade. Ali, guardávamos lembranças de família, fotos, documentos, um vestido de batismo. Abri o baú e comecei a tirar os objetos. Uma blusa antiga da minha mãe. Cartas antigas do meu pai. Um broche que Joana usava quando era menina. Até que encontrei algo diferente. Um caderno, encapado com tecido florido, já amarelado nas bordas. Reconheci a letra assim que abri. Era da minha mãe, Etelvina. Por um momento, o tempo parou. O quarto ficou silencioso. As palavras dela, escritas com capricho, dançavam nas páginas como um sussurro do passado. Na primeira linha, li: "Se um dia minha filha passar por isso, que ela saiba. Deus não mostra o inferno por raiva, mas por amor." Fechei os olhos e soube, sem dúvida alguma, aquilo era mais que um diário. Era um legado. Fiquei ali, sentada no chão do quarto, com o diário nas mãos, como quem encontra uma carta vinda do céu. A capa de tecido florido estava manchada pelo tempo, e as bordas amarelas denunciavam os anos guardados no fundo daquele baú. Mas por dentro, as palavras estavam vivas. A letra era inconfundível. Firme, arredondada, cuidadosa. A letra da minha mãe, a mesma que eu via nas anotações da Bíblia, nas listas de compras, nos bilhetes deixados quando saía cedo para a igreja. Abri a primeira página. No alto, uma data: 12 de setembro de 1983. Eu estava grávida do Jonas naquela época. A Mariana tinha só 6 anos, e Rafael, 11. Me perguntei por que nunca vi minha mãe escrever nesse caderno. Talvez ela só escrevesse à noite, depois que todos dormiam. Talvez escondesse por medo de que alguém lesse. E com razão. Porque logo nas primeiras linhas, meu coração parou. Essa madrugada vi um lugar escuro, onde as almas gritavam. Não sei se era sonho, visão ou castigo, mas senti que não era invenção. Era real. Era aviso. E voltei. Eu li e reli essa frase mais de 10 vezes. Minhas mãos suavam. O coração parecia bater nos ouvidos. Ela também viu. Minha mãe também esteve lá, no mesmo vale escuro, no mesmo vazio sem Deus. Continuei. As palavras seguintes eram mais pesadas, mais íntimas. Vi rostos, gente conhecida. Vi meu próprio pai com a Bíblia na mão,
repetindo versículos que ninguém mais ouvia. E uma voz me perguntou: "Você está pronta para dizer quem você é de verdade?" Eu tive medo. E voltei, mas voltei muda. Fechei o diário por um instante. Respirei fundo. Senti uma onda de calor subir do peito até o rosto. Eu sempre achei minha mãe distante, fria, rígida. Passei a vida dizendo para mim mesma que ela nunca me amou como deveria. E ali, pela primeira vez, entendi que talvez ela só não soubesse como. A rigidez dela não era falta de amor. Era escudo. Era sobrevivência. Voltei ao caderno. Ela falava de Joana. O dia em que ela foi expulsa, eu também morri um pouco. Mas fiquei calada, porque me ensinaram que amor demais estraga. Que correção é mais importante do que acolhimento. Me ensinaram a proteger o nome da família, não o coração dos filhos. As lágrimas começaram a cair sem que eu percebesse. Escorreram pelo queixo, caíram sobre o papel. E eu, sentada ali, abracei aquele caderno como quem abraça a mãe que nunca teve. Entendi que ela também carregava culpas. E talvez, na solidão das madrugadas, tenha buscado em Deus o consolo que nunca encontrou nos abraços. Continuei lendo. Se um dia minha filha passar por isso, que ela saiba. Deus não mostra o inferno por raiva, mas por amor. E cada silêncio meu foi um tijolo entre mim e ele, que eu não consegui derrubar. Fechei o diário e o segurei firme contra o peito. Me levantei devagar, como se meus ossos carregassem o peso de gerações. Saí do quarto com o coração latejando, os olhos ainda molhados. Elias estava na cozinha, preparando café. O cheiro era bom, familiar. Ele me olhou e sorriu. "Dormiu um pouco?" perguntou. Assenti com a cabeça, mas não consegui responder. Havia algo dentro de mim que precisava sair. Não para Elias, ainda não. Era outra pessoa. Peguei minha bolsa, um lenço e saí. Atravessei a rua, bati no portão de madeira de Dona Cida. Ele rangeu como sempre. Em segundos ela apareceu, com o avental florido e o sorriso que não precisava de motivo. "Entra, filha." Estava mesmo sentindo que se vinha. Sentei na cadeira da cozinha. Ela colocou um café fresco na mesa, com 2 pães com manteiga e um pedaço de bolo de fubá. Tudo simples, tudo com alma. Fiquei calada por um tempo. Ela também. Só me olhava, como quem dá espaço para a dor virar palavra. Então eu falei. Contei da visão, do vale, das vozes, do diário da minha mãe, das frases que pareciam ter sido escritas para mim. Falei com o coração exposto, sem enfeite, sem orgulho. Ela me ouviu como quem ouve uma música triste e linda ao mesmo tempo. Depois pegou minha mão, fechou os olhos e disse: "Deus está desenterrando o que estava escondido há anos, minha filha. E isso não é castigo. É graça. É cura." O tempo dele chegou para sua casa. Ficamos ali, orando em voz baixa. Ela citava trechos de hinos antigos, como quem vai costurando a alma com linhas de fé. Ao sentir que estás presente, tudo muda em meu viver. E tudo estava mudando. Pela primeira vez, me vi sentada diante de uma mulher que eu desprezei, que eu julguei. E que agora me ensinava o que eu nunca aprendi em 30 anos de banco de igreja: intimidade com Deus. Antes de ir embora, ela me abraçou forte, com cheiro de roupa no varal e peito quente de oração. "Você vai ver, Noemi. Vai voltar tudo para o lugar. Mas não o lugar de antes. Um novo lugar." Cheguei em casa com os olhos marejados, mas leves. Elias, no sofá, lia um folheto da igreja. Me sentei ao lado dele. Fiquei um tempo em silêncio. Depois, abri o diário de novo. Folheei mais algumas páginas. E então li algo que me paralisou. A saudade da Joana dói em mim, mesmo sem ter coragem de dizer. Às vezes sonho com ela, fazendo doce, rindo com as crianças. Eu a vejo de longe, mas não consigo chamá-la. Me dói não saber se ela me perdoou. Fechei o diário com firmeza. Senti um nó subir na garganta, mas dessa vez, sem lágrimas.
Olhei para Elias, que levantou os olhos e me esperou falar. Eu preciso encontrar a Joana, disse, com a voz decidida. Eu preciso consertar isso também. Ele assentiu com um movimento de cabeça. E pela primeira vez desde o vale, eu senti que minha jornada de volta estava só começando. Era estranho como certos lugares dentro da gente permanecem fechados por anos, como quartos escuros com a chave perdida. Joana era esse quarto. E agora, depois de tanto tempo trancado, eu sentia que estava prestes a abrir aquela porta. No dia seguinte à leitura do diário, liguei para um primo distante, o Gerson, que trabalhava nos Correios e costumava ter notícia de todo mundo, mesmo sem redes sociais, mesmo sem modernidades. Ele me atendeu com a voz animada e depois de algumas trocas de lembranças eu perguntei: Gerson, você sabe onde a Joana está morando? Houve um silêncio do outro lado. Por um momento, temi que ele dissesse que ela tinha morrido. Mas então veio a resposta. Sei sim. Ela mora numa cidadezinha vizinha, vende doces na porta da escola. Leva uma vida simples, mas é muito respeitada por lá. Agradeci, anotei o endereço, desliguei e respirei fundo. A verdade é que, apesar da coragem, minhas mãos tremiam. O caminho de volta até alguém que a gente feriu é o mais longo que existe, mesmo que a cidade esteja a só 2 horas de distância. Preparei uma sacola com algumas coisas simples, separei uma blusa que ela gostava quando jovem, não sei bem porquê, e pedi para Elias me acompanhar. Ele dirigiu o caminho inteiro em silêncio, respeitando o turbilhão que se passava dentro de mim. A estrada era cheia de curvas e memórias. Lembrei das tardes em que Joana fazia doce de banana com nossa mãe. Lembrei do riso fácil dela. Do dia em que papai gritou e mandou que ela saísse de casa. Lembrei do meu silêncio. Lembrei da dor que escolhi ignorar. Chegamos perto da escola da cidade e descemos. Perguntamos a um senhor onde ficava a casa da mulher que vendia doces, chamada Joana. Ele apontou para uma ruazinha de terra batida, entre 2 casas simples. Fomos andando devagar. Na frente da casa, uma mesinha improvisada com potes de vidro. Cocadas, brigadeiros, docinhos coloridos embrulhados em papel celofane. E lá dentro, sentada em um banquinho de madeira, uma mulher de cabelos presos em um coque frouxo, pele marcada pelo sol e olhos ainda vivos. Joana. Por um instante, eu parei. O coração acelerou. Não sabia se ela ia me reconhecer. Não sabia se ia me receber. Mas algo me empurrou. Talvez fosse o Espírito Santo. Talvez fosse minha própria vergonha pedindo socorro. Joana. Ela levantou o olhar. Ficou imóvel por alguns segundos. Depois se levantou devagar. Seus olhos marejaram antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Noemi? Assenti com um aceno contido. E em seguida, as palavras saíram em um sussurro. Me perdoa, minha irmã, por tudo, por não ter te procurado, por não ter lutado por você, por ter me calado quando devia ter gritado. Ela não disse nada. Caminhou devagar até mim e então me abraçou. Foi um abraço longo, sem palavras, com cheiro de açúcar queimado e lágrimas salgadas. Um abraço que demorou 40 anos para acontecer. Ali, de pé naquela rua de chão batido, com Elias de um lado e as crianças saindo da escola ao fundo, 2 irmãs se encontraram de novo. Joana me levou para dentro. A casa era simples, mas cheia de pequenos detalhes que gritavam afeto. Toalhinhas bordadas, um rádio antigo, fotos em porta-retratos tortos. Conversamos por horas. Ela me contou das dificuldades, do filho que criou sozinha e que hoje morava em outro estado. Falou das noites de fome, dos cultos escondidos, do medo de que ninguém mais a amasse. Mas também falou de fé, de como, mesmo sozinha, ela sentia que Deus nunca a tinha abandonado. Às vezes, Noemi, eu acordava de madrugada e orava por você. Mesmo com raiva, mesmo com mágoa, eu orava. Porque no fundo, eu sabia que a culpa não era só sua. A gente aprendeu a não amar.
Essas palavras me desmontaram. A gente aprendeu a não amar. Naquela tarde, combinamos que ela viria nos visitar. Rafael, que por acaso apareceu na casa no dia seguinte da viagem, ouviu parte do que contei. Disse que não sabia que Joana existia. Eu contei tudo, sem esconder. E pela primeira vez, vi algo diferente nos olhos dele. Não era perdão ainda, mas era compaixão. Era como se ele começasse a entender que a frieza da mãe dele não nasceu com ela. Foi herdada. Na semana seguinte, Joana veio passar o domingo conosco. Mariana preparou um almoço simples. E Jonas, agora mais curioso com as mudanças da mãe, não parava de fazer perguntas. Miguel, como sempre, sentiu tudo antes de todo mundo. Essa tia tem cheiro de coisa boa, disse, enquanto se aninhava no colo dela. Depois do almoço, pedi que Joana orasse comigo. Ela sorriu surpresa, mas aceitou. E ali, de mãos dadas no sofá da sala, oramos. Pela primeira vez, não como a irmã que ficou e a que foi embora, mas como duas mulheres quebradas, restauradas pela mesma graça. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha, algo me voltou à mente com força, como uma flecha que atravessa o peito e encontra um alvo esquecido. O voto. Aquela promessa feita no corredor de hospital, anos atrás. Mariana com febre, entre a vida e a morte. Eu ajoelhada dizendo: se o Senhor curar minha filha, eu te sirvo no ministério infantil. Ela foi curada. E eu nunca cumpri. Respirei fundo. Me sentei à mesa. Fechei os olhos e disse em voz baixa: eu lembro, Senhor. Eu não esqueci mais. Me dá a chance de cumprir agora, com verdade. No domingo de manhã, me vesti com calma. Nada de pressa, nem de estresse com a roupa ou o coque perfeito. Vesti uma blusa leve, uma saia azul clara e prendi o cabelo de um jeito simples, como fazia antes de tudo pesar. Elias me observava da porta com um sorriso tímido. Você está com o rosto de antes, ele disse. Ou melhor, com o rosto que devia ter há muito tempo. Sorri de volta. E sim, eu me sentia mais leve. Não porque estava sem dores, as feridas ainda cicatrizavam, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sabia quem era e onde devia estar. A igreja estava cheia. As irmãs cantavam um hino antigo, daqueles que a gente sabe de cor, mas nem sempre canta com o coração. Use-me, Senhor, como um farol que brilha à noite. Sentei no banco da frente, ao lado de Elias. Depois do louvor, pedi 1 minuto à liderança. Eles estranharam. Afinal, eu nunca fui de falar publicamente, e muito menos de pedir a palavra. Fui até a frente, segurei o microfone com as mãos suadas e respirei fundo. Irmãos, eu preciso contar algo. Não porque alguém me cobrou, mas porque minha alma não aguenta mais guardar. Olhei em volta. Alguns cochicharam. Outros me olharam com curiosidade. Vi irmã Dirce já revirando os olhos. Muitos anos atrás, quando minha filha Mariana estava entre a vida e a morte, eu fiz um voto. Prometi ao Senhor que, se ela fosse curada, eu serviria no ministério infantil. Ela foi curada, mas eu não cumpri. Houve um silêncio incômodo. Continuei. Eu segui a vida como se aquela promessa tivesse caducado. Mas Deus não esquece. E eu também não esqueci. Só ignorei. Mas agora, com arrependimento verdadeiro, eu peço para voltar. Não para subir no altar, não para pregar. Só para servir. Com as crianças. Com o que sobrou de mim. Houve um leve burburinho. Irmã Dirce se levantou e, com aquele tom que misturava autoridade e frieza, disse: Irmã Noemi, o ministério infantil exige preparo. Não é lugar para emoção. É para quem já está firme, já está alinhada. Antes que ela terminasse, Elias se levantou. A Noemi não está buscando um cargo. Ela está respondendo a um chamado. E se Deus a perdoou, quem somos nós para impedir? A igreja ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, vi a irmã Rebeca, jovem, responsável pelos cultinhos das crianças, se levantar.
Irmã Noemi, se a senhora quiser, já pode começar domingo que vem. A gente precisa de ajuda. E de coração sincero. Naquela hora, algo se rompeu. Era como se uma represa abrisse. Sentei de volta ao banco, as mãos trêmulas, mas o peito cheio de paz. Na semana seguinte, me sentei em um banquinho baixo, no salão dos fundos, com 7 crianças em roda. Uma delas me abraçou antes mesmo de eu dizer o nome. Você tem cheiro de vó, ela disse rindo. Aquela frase valeu mais do que qualquer título que eu tive na igreja. As crianças me ensinavam mais do que eu a elas. Elas oravam com a alma. Cantavam com o corpo inteiro. Faziam perguntas que me tiravam do chão e, ao mesmo tempo, me lembravam por que Deus as chamou de o maior no reino. Com Miguel ali no meio, tudo ganhava outro sentido. Ele me olhava com brilho nos olhos, como se dissesse: viu? Era aqui que você devia estar. Enquanto eu reencontrava meu lugar com as crianças, Mariana encontrava o dela. Foi ela quem me procurou numa tarde, sentadas na varanda. Mãe, eu tomei uma decisão. Eu não vou mais viver com medo. Conversei com o Daniel e pedi o divórcio. Senti um aperto no coração, não por arrependimento, mas por pena dela, pela luta que ainda teria pela frente. Mas dessa vez, eu a olhei com outra postura. Eu tô aqui, não para te julgar, mas para te ajudar a ficar de pé. Ela chorou, me abraçou como uma filha que, enfim, encontrou abrigo. Pela primeira vez em anos, vi Mariana dormir tranquila. Joana passou a nos visitar com frequência. Trouxe doces, histórias e uma leveza que eu não lembrava mais de ter por perto. Rafael, cada vez mais calado, mais atento, assistia a tudo com olhos de quem começava a entender. Foi ele quem numa noite me disse: Mãe, tô vendo você diferente. Não só com a gente, mas com você mesma. Sorri, tocada por aquelas palavras, porque eram simples, mas vinham carregadas de cura. No domingo seguinte, Miguel me trouxe um desenho. Ele me entregou com o maior cuidado, como se fosse um tesouro, e disse: Jesus me mostrou isso enquanto eu orava. É para você. Era uma folha sulfite com lápis de cor. Um campo, com crianças sorrindo, uma mulher de braços abertos, e lá no céu, um sol com um rosto sorridente que brilhava sobre todos. No canto da folha, Miguel escreveu com letras tortinhas: Agora você é luz. Segurei aquele papel com as mãos trêmulas e senti o Espírito Santo como no vale, mas agora com ternura. O tempo não voltou atrás. As rugas continuavam aqui, os cabelos brancos também. A casa ainda era simples, mas tudo estava diferente, porque a presença de Deus tinha tomado cada espaço. Cada canto da minha vida agora carregava propósito. As manhãs de domingo se tornaram os momentos mais esperados da semana. O salão infantil da igreja, antes esquecido, agora era meu altar. Não tinha púlpito, nem microfone. Tinha banquinho baixo, colchonete, vozes finas e sinceras. Era ali que eu sentia Deus com mais clareza. Ele falava nas perguntas das crianças, nos desenhos tortos, nas orações inocentes. Miguel me ajudava com tudo. Era como se ele tivesse sido escolhido para me lembrar, todos os dias, da leveza que eu havia perdido. Vovó, Jesus mora no seu coração agora, né? Ele perguntou um dia, enquanto colávamos estrelinhas numa cartolina. Sorri. Mora, meu amor, e eu espero que ele nunca mais saia. Naquela semana recebi um convite diferente. A irmã Rebeca me chamou para acompanhá-la numa visita a uma criança doente. Era no mesmo hospital onde, anos atrás, Mariana quase morreu. Meu coração apertou na hora, mas aceitei. Algo me dizia que eu precisava voltar lá. Era como se Deus estivesse me dando a chance de fechar um ciclo. Chegamos ao hospital numa manhã cinzenta. O cheiro de álcool, as vozes apressadas, os passos no corredor, tudo me trouxe lembranças. Mas dessa vez, eu não estava do lado da dor. Eu vinha como alguém que carrega consolo. Entramos no quarto. Ana Clara, 7 anos, estava pálida, com soro no braço. A mãe, sentada no canto, com os olhos fundos de tanto chorar,
Segurava um terço desgastado. Não parecia evangélica, mas dor não tem religião. Sentei ao lado dela, toquei sua mão. Eu já estive nesse chão, nesse hospital, ajoelhada, desesperada. Pedi a Deus que salvasse minha filha, e prometi que se ela vivesse, eu o serviria. Ela me olhou, surpresa. Depois, os olhos se encheram de lágrimas. E ele salvou? Salvou, e eu demorei para cumprir minha parte. Mas Deus... Ele esperou. E ainda me quis. Oramos ali mesmo. Sem gritaria, sem formalidade. Só verdade. Só fé. Enquanto eu orava, senti a presença dele tão forte quanto no vale. Mas agora, com ternura. Com cura. Saí do hospital com a alma leve. Sabia que, finalmente, o voto feito naquele lugar tinha sido honrado. Não da forma como eu imaginava anos atrás, mas da forma que o céu entendia. Nos domingos seguintes, a mãe de Ana Clara apareceu na igreja. Trouxe a filha no colo, ainda frágil, mas sorrindo. Nos abraçamos como irmãs que nunca se viram, mas se conheciam pela dor. Ela me disse: agora é minha vez de cumprir. Naquele mesmo culto, vi Rafael entrar pelos fundos. O rosto sério, o corpo pesado. Sentou sozinho no último banco. Elias percebeu. Mariana também, mas ninguém o forçou. Durante a ministração, ele olhava para a frente como quem procura algo que perdeu há anos. No final, quando todos já cantavam, ele se levantou e veio até mim. Sussurrou: eu quero recomeçar, mãe. Se você conseguiu, eu também quero. Não consegui segurar. O abracei como nunca havia feito. Forte. Chorando. O culto parou. O pastor pediu que orássemos juntos. Elias chorava. Mariana soluçava. E Joana? Joana, sentada entre as irmãs do círculo de oração, orava com os olhos fechados, mãos ao peito. A família inteira estava ali. Pela primeira vez em muitos anos, juntos, curados, redimidos. Não porque merecíamos, mas porque Deus decidiu nos amar apesar de tudo. Depois do culto, Miguel veio até mim com uma folha na mão. Eu desenhei para você, vovó. Jesus me mostrou. Era um campo com crianças. Uma mulher de braços abertos. Um sol brilhando lá em cima. E no canto, com letras tortinhas, ele escreveu: agora você é luz. Ajoelhei ali mesmo. Abracei aquele menino e agradeci. Obrigada, Senhor, porque o inferno não me calou, porque o teu amor me achou. E eu, que passei a vida tentando ser correta, aprendi que o céu não procura gente perfeita. O céu procura corações quebrados dispostos a serem refeitos. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança. Juntos.